Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Vamos dar início à nossa reunião de oração desta noite. Vamos buscar a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar. E que nós possamos dar o nosso melhor a Ele aqui neste lugar. Que nós possamos engrandecer o nome dEle, exaltar a Ele que é santo, que é digno, que é justo e fiel. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração desta noite para darmos início. Fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui nessa noite nós estamos, nos colocamos em oração a buscar a face do Senhor aqui neste lugar. Te damos graças, Senhor, por chegarmos aqui em paz, seguros, abençoados, protegidos e cuidados pelo Senhor. E pedimos que o Senhor venha estar neste lugar conosco, que teu Espírito Santo tenha liberdade, faça-se presente entre nós aqui, em nós, que nós possamos, Senhor, render o nosso melhor ao Senhor através dos louvores que serão ministrados e que o Senhor receba tudo que nós temos para ti, Senhor, que é uma oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor receba, que o Senhor venha estar ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica aqui neste lugar, atendendo, Senhor, as nossas orações, derramando a tua glória, a tua unção também neste lugar sobre cada um de nós, e que nós possamos, Jesus querido, desfrutar deste tempo precioso na tua presença, Pai, orando, buscando, adorando o teu nome e bendizendo o santo nome do Senhor nesta noite, neste lugar, e é por tua causa que nós aqui estamos e te glorificamos por isso. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre, que é Senhor das nossas vidas, que tem sido o nosso melhor amparo, o nosso melhor amigo, que tem sido um braço que tem nos segurado, que tem sido um porto seguro para nós e que tem nos ajudado nos momentos da dificuldade, nos momentos das nossas tristezas, tem sido o nosso melhor auxílio. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e jamais nos deixará. Ele é presente. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça.
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Sim. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, ó Deus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Só em teus braços nós encontramos esse descanso, Senhor. Em teus braços estamos seguros. Em teus braços, Pai, nada pode nos atingir, nada pode se achegar a nós. Estamos protegidos, guardados e bem guardados. Em teus braços, Senhor. Que lugar é esse, Senhor? Que lugar que o Senhor tem preparado para nós? Lugar de descanso, lugar de entrega, lugar de renúncia, mas também de muito conforto, de muito amor, de muita paz. Lugar que o Senhor tem nos colocado, Senhor, como filhos pequeninos em teus braços, para sermos cuidados, alimentados, para sermos tratados, Senhor. Esse lugar é o lugar seguro, que é os teus braços. Obrigada por nos levar a este lugar. Obrigada, Jesus querido, por nos proporcionar, Jesus querido, as oportunidades de corrermos para os teus braços. E neste lugar, estamos protegidos e cuidados, Senhor. Obrigado, Jesus querido, pelo teu zelo para conosco. Teus filhos queridos, aqueles que o Senhor escolheu para si, aqueles, Jesus querido, que te amam, aqueles que obedecem os teus mandamentos, que seguem ao Senhor fielmente. Este lugar é para estes. Obrigada por nos proporcionar este lugar, Jesus. Obrigada, Jesus querido, por nos levar a este lugar. E podemos, Jesus querido, desfrutar dos teus braços de amor. Dos teus braços, Senhor, de paz e conforto. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Cante ao Senhor em teus braços. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia. Em teus braços encontro paz, refúgio seguro. Só em teus braços, amado Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, como é bom estar em tua presença, Senhor. Aleluia. Graças a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor.
Porque santo tu és, Jesus. Oh, santo, Senhor. Como é bom desfrutar da tua presença, Senhor. Do fluir do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo para sempre é, Jesus. Digno de toda a honra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Louvor abençoado. Olha para mim. Glória a Deus. E agora, depois desse louvor, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, a sua palavra. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 13. Mateus 25, do versículo 6 ao versículo 13. Glória a Deus. Amém? Acredito que é uma palavra muito conhecida, né? O sermão profético do Senhor, né? A palavra das 10 virgens. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Essa palavra é muito conhecida, né? A palavra parábola das 10 virgens, as 10 prudentes e as 10 nécias, né? Ou loucas. E o tema dessa mensagem que o Senhor me trouxe, como temos nos preparado para a vinda do Messias? Como você tem se preparado para a volta de Jesus? Muitas das vezes a gente não para pensar que Jesus venha em breve e que nós precisamos estar preparados para que nós possamos estar com ele, né? Para que isso aconteça, para que nós venhamos ser levados por ele, nós precisamos nos preparar para isso. E eu quero aqui, em breves palavras, dar alguns exemplos de como nós temos que nos preparar para a vinda do Messias. Amém? Primeiro ponto: buscar relacionamento pessoal com Deus, através da oração, leitura da palavra, adorando ao Senhor com uma vida reta, completa, inteira, totalmente para o nosso Deus. Amém? Então, buscar relacionamento com Deus é um dos primeiros tópicos para a gente poder estar nos preparando para a vinda do Messias. Sabemos que breve o Senhor vem, e como a palavra diz aqui, né, não sabemos o dia nem a hora em que ele há de vir. Então, nós precisamos estar prontos, porque se agora as trombetas soarem, como nós estamos para nos encontrar com o Senhor? Né? Será que nós vamos subir ou será que nós vamos ficar? Né? Fica uma reflexão para nós. Então, nós temos que buscar relacionamento com Deus através da oração, leitura da palavra e adorando ao Senhor. Tá? Vamos lá para Mateus 6. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Que vai falar sobre isso.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, né? É uma das questões aqui de relacionamento, oração. Agora, vamos lá para o Salmo 1, versículo 2. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar na palavra, a leitura da palavra de Deus é um desses tópicos que nós temos que praticar para podermos nos preparar para a vinda do Messias. Salmos 145, um pouquinho mais à frente. Salmos 145, versículo 1 e 2. Que diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém? Então aqui é uma questão de adoração, de exaltação ao Senhor, que também faz parte de buscarmos um relacionamento com o nosso Senhor, né? Segundo tópico, vida de obediência. Né? Foi ministrado semana passada aqui sobre obediência, domingo foi ministrado sobre obediência, e hoje o Senhor nos reforça mais uma vez, vida de obediência. Obediência aos ensinamentos de Deus, ao amor de Jesus e aos frutos do Espírito. Então vamos lá para Gálatas, um pouquinho mais à frente aí na sua Bíblia. Gálatas 5, do 22 ao 25. Que vai falar sobre os frutos do Espírito. Como já ministramos aqui na semana passada sobre os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Então, hoje eu vou focar um pouquinho mais nos frutos do Espírito, amém? Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, obediência aos ensinamentos de Deus, ao amor de Jesus e aos frutos do Espírito. Porque, queridos, não tem como nós dizer que nós amamos a Deus e queremos estar com Deus se nós não obedecemos ao amor do Pai. Por quê? Como isso funciona? Nós demonstramos o amor de Jesus amando ao nosso próximo. Nós recebemos o amor de Deus, o próximo nos amando. Então, é obedecer aos mandamentos, porque amar não é um sentimento, é uma decisão, nós decidimos amar. Né? E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, isso é uma obediência aos mandamentos do Senhor. Né? E os frutos do Espírito, a obediência aos frutos do Espírito, né, é deixar aflorar em nós os frutos do Espírito. Para que nós possamos ser parecidos com Cristo, seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Cristo tinha esses frutos sobre ele. E ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos auxiliar. E esses frutos do Espírito vêm do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser obedientes a esses frutos também, né? Para podermos viver uma vida demonstrando amor, tendo gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. A fé também faz parte deste pacote, né? Mansidão, temperança ou domínio próprio. Então, nós precisamos obedecer, deixar isso aflorar em nós, colocar em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos estar nos preparando para a vinda do Messias. Amém? Terceiro tópico, buscando santidade. Uma vida santa, separada do pecado e dedicada a Deus. Então, a santidade é uma vida separada do pecado, né? Uma vida dedicada a Deus, né?
Aqui, se a gente for analisar, englobando tudo que está sendo dito aqui, já entra nesse tópico de santidade, né? Então, nós precisamos ter uma vida dedicada a Deus. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, um pouco mais à frente aí de Gálatas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15, 16. Que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor nos orienta a sermos santos como o nosso Deus é santo, como Jesus foi santo sobre esta terra. Então nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida separada, longe do pecado. Aquele que é nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, e o pecado faz parte dessas coisas velhas que ficaram para trás. Então nós temos que buscar uma vida em santidade, para que nós possamos estar nos preparando para a vinda do Messias. Vamos lá, adiante. Estudando a palavra, aprendendo sobre as profecias. Ah, mas eu vou ler só a palavra sobre profecias? Não, estudar a palavra, desde o começo até o final dela. Porém, por que a gente fala estudar as profecias? Porque nós sabemos que haverão falsos profetas. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ensina a respeito das profecias, a respeito da vinda do Messias, de como vai ser, o que o Senhor nos dá indícios de como será, nós poderemos ser enganados. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, aprendendo sobre as profecias. Vamos em 2 Timóteo. 2 Timóteo, um pouquinho mais para trás aí. 2 Timóteo 2, 15. Estudando a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é estudar as escrituras do Senhor, se dedicar, né, ter um tempo dedicado a aprender as coisas do Senhor. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Hoje em dia a gente vê tantos teólogos, tantas pessoas que podem ensinar, né, escolas bíblicas dominicais, enfim, que você pode buscar um auxílio para estar estudando a palavra, né? Dentro dos ministérios mesmo, existem pessoas que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. Então, se você não consegue estudar a palavra de Deus sozinho, busque alguém que possa te auxiliar. Amém? Próximo tópico. Mantendo-se informado, atento às notícias que possam estar relacionadas à vinda do Messias. Nós sabemos que, nesse tempo em que nós estamos vivendo, muitas coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A gente vê um noticiário de algo que aconteceu lá em Israel, nós vemos o que tem acontecido em outras partes do mundo, e tantas tragédias, tantas coisas acontecendo. Então, nós precisamos ficar atentos às notícias para ver se elas não estão relacionadas à vinda do Messias. E aquilo que está relacionado à vinda do Messias, a gente começar a colocar aí, como se fosse um cronômetro, né? Quão perto está a volta de Cristo. Então, nós precisamos nos manter informados. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos estar atentos às coisas deste mundo. Quando Jesus vier e nos levar, aí vai ser outra história, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar antenados também às informações do que está acontecendo, né? Procurar um pouco, estudar um pouquinho sobre geopolítica, que também ajuda bastante, para você ter uma noção das coisas que estão acontecendo. Então, vamos para Mateus 24. Mateus 24, 23 e 24. Mateus 24.
23 e 24. Amém? Diz assim o 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Então, fiquem atentos aos noticiários, as coisas também, e colocar também tudo aquilo que nós ouvimos à prova da palavra, tá? Para ver se é exatamente relacionado à vinda do Messias. Próximo tópico. Uma vida de serviço. Servindo aos outros com amor e com paixão. Ah, mas uma vida de serviço, né? A gente já trabalha tanto. Mas é servindo ao próximo. Porque quando o Senhor fala que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, como que a gente vai demonstrar o amor pelo próximo? Servindo. Jesus diz, aquele que quer ser o primeiro, sirva, né, seja o servo. Então, assim, Jesus veio e ele disse, ele veio e ele não quis ser servido. Ele veio para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Né? Se a gente fosse analisar hoje, talvez até a sensação dos discípulos seria, nós deveríamos lavar os pés de Jesus. E Jesus veio e lavou os pés dos seus discípulos, né? Demonstrando ali a humildade do Senhor, o cuidado, o amor do Senhor para com os seus. Então, nós devemos fazer da mesma maneira. Servir ao nosso próximo com amor e com compaixão, nos colocando no lugar do outro, né? Nos sentindo como se passando por aquilo que aquela pessoa está passando, para que nós possamos exercer esse amor do Senhor. Né? Então, uma vida de serviço, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, principalmente fora da igreja, principalmente fora das portas do templo, né? A gente tem que mostrar esse amor do Senhor, servir aos irmãos, servir as pessoas lá fora também, mostrando o amor de Jesus, levando a palavra do Senhor àquele que está em necessidade. Amém? Mateus 6, um pouquinho antes aí, Mateus 6, versículo 3 e 4. Mateus 6, 3 e 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Então, é fazer a obra de Deus e sem precisar dos holofotes, né? Olhando, marcando, né? Registrando aquilo que você faz, servindo ao seu próximo. Próximo tópico. Mantendo a esperança. Espere e não duvide. Breve Jesus voltará. Vamos voltar em Mateus 24, agora no versículo 35. Aleluia. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? O próprio Cristo dizendo, né? Então, é manter a esperança que Jesus vai voltar. É a palavra de Deus, né? Então, é crer, é ter paciência, é esperar com perseverança que Jesus logo vem. Então, mantenha a sua esperança em Cristo. O próximo tópico é paciência. Pois a vinda de Jesus pode não ser imediatamente, mas em breve. Então, vamos para Mateus 24, 36, que é o versículo seguinte do que nós lemos agora. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, Jesus dizendo. Né? Unicamente Deus sabe o dia, a hora em que Jesus virá. Então, precisamos ter paciência. Desde que a gente era pequenininho, a gente escuta que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E muitas pessoas já foram se, né, deixando aí para o caminho, foram se dispersando aí no meio tempo, porque Jesus não vem, Jesus não vem, Jesus não vem. Porém, é com paciência que nós temos que esperar, porque não vai ser imediatamente, né? A gente sempre costuma dizer que aquelas pessoas que morreram, Jesus voltou para elas. Então, Jesus, ele volta todos os dias para aqueles que foram chamados, né? Nesse tempo, né? Como diz a senha, né? Foi chamada. Mas aqueles que ainda não partiram, né? Assim vamos dizer, tem que esperar com paciência, ter a paciência de que Jesus virá
como disse antes aqui, né? Mantendo a esperança e não duvidando no seu coração, porque a promessa de Jesus, ela vai ser cumprida. Próximo e último tópico: cultivando a gratidão pela salvação e pelas promessas. Atos 2:39. Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa, ela diz respeito não só a nós, mas a nós, nossos filhos e todos que estão longe, ou seja, a todos, né? A todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a gente tem que cultivar gratidão pelo Senhor, pela nossa salvação, porque a promessa vai se cumprir. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas, Ele tem cumprido e ainda vai cumprir mais. Que nós possamos esperar o Senhor e dia após dia não murmurar, não desesperançar, mas continuar firmes que Jesus logo vem, né? E a nossa recompensa, o nosso galardão está com Ele. E Ele vai nos entregar a recompensa daquilo que fizemos, de termos aceitado a Ele, de renunciarmos muitas coisas aqui nessa terra, para podermos estar com Ele, né, vivendo uma vida separada do pecado e tudo mais, para podermos ter essa salvação garantida, né? Então lembre-se, esse processo, né, que nós vamos ter aqui para aguardar a vinda de Jesus, do Messias, é um processo contínuo, é todos os dias e requer dedicação, disciplina e fé, né? Então não vamos deixar a fé morrer no nosso coração, não vamos deixar a nossa fé esmorecer, porque é através da fé que nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e com disciplina nós alcançamos todas as coisas no Senhor, e com dedicação nós vamos chegar a ver Jesus, a vir nos buscar nas nuvens dos céus. Amém? Então, que você possa ter entendido, né, que nós precisamos estar preparados para a vinda do Messias, e que essa palavra de hoje tenha trazido despertamento para você, e que possa fazer você estar cada vez mais perto do Senhor, ansiando mais pela vinda dele e se separando cada dia mais, se santificando cada dia mais, buscando no Senhor, na sua palavra, o entendimento sobre as profecias e sobre tudo que ainda está por vir, para que você não seja enganado, mas que você possa herdar o reino dos céus com alegria e gozo. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Hoje a palavra foi um pouco mais extensiva, né? Mas vamos para o nosso tempo de oração. Busca o Senhor de todo o coração. Dobre seu joelho, você que pode. Fique sentado, você que deseja. Fique em pé. Fique à vontade na presença do Senhor. Só não deixe de clamar, não deixe de buscar. Coloque diante de Deus a sua súplica, as suas petições, aquilo que você precisa, né? Nós vamos estar intercedendo também pelos nomes no caderno de oração. Então vamos buscar a face do Senhor. O Beto vai estar colocando louvor ali para nós ouvirmos. Fique à vontade na presença do Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo maravilhoso, né? Sempre bom a gente poder orar, sempre bom a gente poder buscar a face do Senhor. E esses cultos têm sido uma bênção para que nós possamos ter tempo com Deus, para que nós possamos nos render a Ele completamente e poder receber dele também. Amém? Bom, já oramos, já buscamos. Agora vamos voltar para a nossa casa abençoado? Vamos agradecer a Deus por este tempo de oração e vamos glorificar Jesus e pedir para que Ele venha nos acompanhar de volta ao nosso lar, protegidos, cuidados, abençoados, e que o Senhor venha preparar esse resto de semana debaixo da bênção, da paz do Senhor para nós, e que domingo nós estejamos novamente aqui para adorarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao Senhor, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, ó Deus, por estarmos aqui esta noite. Louvamos o teu nome por este tempo de oração.
pelos louvores entoados em teu nome, Jesus, pela palavra do Senhor que nos ensina, que nos desperta, que nos leva para mais perto do Senhor, que aviva a nossa fé. Eu glorifico o Senhor por tudo, Senhor, que nós podemos fazer na tua presença, honrando o Senhor, bendizendo ao Senhor, porque santo és e não existe outro como o Senhor. Peço também que o Senhor nos despeça em paz desta casa, que o Senhor nos leve em paz, seguros e abençoados para o nosso lar, e que ao chegarmos lá, a tua bênção esteja conosco naquele lugar, meu Pai. Abençoa o descanso de cada um e nos desperta, Senhor, com vida, saúde no dia de amanhã. Em nome de Jesus, abençoa também o resto da nossa semana, que nós possamos estar no centro da tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus.